Agora, a gente fala muito de notícias não tão boas para a torcida do Corinthians, mas tem uma notícia boa recente que é o Hugo Souza. E o Hugo Souza, acho que depois de 2 anos, se eu não me engano, né, o Corinthians tem novamente um jogador convocado para a seleção brasileira. O Hugo Souza é o maior acerto dessa atual gestão, que já não é atual, né, que é esse, porque o Augusto Melo saiu, e queria que você falasse sobre o Hugo Souza também, que tá pegando muito, né? Tá pegando demais. Eu acho que o Hugo Souza e o Garro, né, são os dois que se salvam. Os grandes acertos dessa gestão. Mas também tem erros homéricos, né? Tem esses acertos, mas tem erros homéricos, tem jogador que não tem condição de vestir a camisa do Corinthians, contratado nessa gestão também. O Hugo Souza é um cara que chegou ali, porque você perdeu o Cássio, né? Aí você ganhou um cara que, para substituir o Cássio, que tinha tudo para ser o goleiro do Corinthians pelos próximos 10, 15 anos, mas que foi embora, resolveu ir embora. Fala, e agora? Tava tudo encaminhado, aí surge o Hugo Souza, que tinha saído do Flamengo naquelas circunstâncias, que a gente sabe, numa falha, foi queimado numa falha. O que esse cara vai entregar? E ele está entregando muito. Ele está entregando muito. Acho que essa é uma posição que o Corinthians hoje está resolvido. Ele tem algumas falhas ali? Tem. Mas qual goleiro não falha? Todos eles falham. O goleiro precisa trabalhar para falhar menos. Opa, beleza? Tá vendo o vídeo no celular? Não esquece de se inscrever aqui no Alambrado, hein? Bom vídeo para você, um abraço. Tem mais regularidade. E acho que o Hugo Souza está trilhando esse caminho. É um cara que tem algumas falhas, mas ele está trilhando um caminho para diminuir esse número de falhas e ser um goleiro mais regular, como era o Cássio no auge, por exemplo, né, que falhava pouco. Tinha falhas, mas falhava pouco. Então, esse é o caminho do goleiro. O goleiro pode e deve falhar, mas ele não pode falhar com constância. E acho que o Hugo está trilhando esse caminho já. Ele pega muito, ele tem uma envergadura espetacular. O goleiro hoje tem que ter de 1,95 m para cima. Né? A exigência do futebol hoje, claro, dá para jogar uma altura menor? Dá. Mas o cara tem que ser diferenciado. Tipo um Tafarel, né? Que não era tão alto. Isso. Nos anos 60, o seu Valdir Joaquim de Moraes, o próprio Leão, que não era... O Leão deve ter 1,84 m, 85 m. Hoje seria difícil ele jogar, e foi um monstro o Leão como goleiro, né? O seu Valdir. Né? Essa convocação, o Carlo Ancelotti convocou o Hugo Souza. O Brasil, ele tem, por exemplo, nas últimas 2 Copas foi o Alisson, tem o Ederson, tem o Bento, que às vezes joga. Olhando para o cenário dos goleiros que o Brasil tem, a gente pode imaginar o Hugo Souza, por que não, titular da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo? Capu? Eu acho que não. Eu acho que vai ser o Alisson. E acho que vai ser um erro. Terceira Copa. O Alisson é aquele goleiro que não passa confiança. Na hora da decisão, você precisa dele. Ele é um goleiraço no Liverpool. Ele pega tudo no Liverpool. Mas na seleção, você olha para ele na seleção, você fala... Se for uma bola ali, vai entrar. Não é aquele goleiro que passa confiança. Como foi o Tafarel, né, em 3 Copas, como foi em 2 Copas, né, o Tafarel, como foi o Marcos em 2002. O Marcos em 2002, como foi o Marcos do Palmeiras, o Rogério Ceni no São Paulo, o Dida no Corinthians, o Cássio no Corinthians. Esses caras que você olha assim, você fala, estamos tranquilo ali, resolve. O Alisson na seleção nunca me passou essa confiança. Nunca foi aquele goleiro que você fala assim, na hora do aperto, que o time estiver sofrendo uma pressão, se for uma bola difícil... Mas você não acha que por essa carência... Mas vai ser o Alisson porque ele é homem de confiança do Tafarel e o Tafarel é o preparador de goleiros da seleção. Ou será que tem um bairrismo aí desculpa. Não, manda bala. Do Tafarel ser do Inter, Gaúcho, o Alisson também. Conhece, eles se conhecem. E acho que é normal o Tafarel ter isso. Você tem, não é, preferências, profissionais da confiança, porque você gosta de uma determinada característica daquele jogador, que você confia que ali vai ser um diferencial. Mas acho que o Alisson claro, ele é um muito bom goleiro, mas na seleção, para mim, ele nunca passou essa confiança de um cara que você fala, tamo bem, né? Tamo bem servido ali. Capri, para mim... Eu não, ninguém quer saber a minha opinião, mas eu vou dar. Pra mim, o Hugo Souza tem bola e vai ser o goleiro da próxima Copa do Mundo. Aliás, o Coringão, o 77, que é o Ronaldão Estirbola, um beijo. Grande Ronaldão, um abraço pra você, Ronaldão.
Você acha que o Donelli está preparado para ser goleiro do Corinthians Não, em algum momento? não dá. Ele teve as oportunidades aí, acho que ele... Donelli é um goleiro de boa qualidade, mas falta explosão para o Donelli. Né? Falta explosão, na minha visão. Uma explosão que, por exemplo, o Cássio no auge tinha. O próprio Hugo. Né, tem. Né? Esses caras que... Hoje o futebol demanda muito isso. Né? O goleiro tem que ser ágil, tem que ser rápido. E com 1,95 m, 2 metros de altura, você tem que ter isso como característica. O Donelli não tem essa característica. Talvez ele tenha outras qualidades, mas ele teve oportunidade no Corinthians, mas acho que não dá para ele assumir a titularidade do Corinthians nesse momento. Tem algumas pessoas mandando mensagem, poxa, eu vi o Capriotti falando assim no nosso meio campo e tal, pô, o Capriotti é corintiano e tal, o Capri contou uma história, se você tá ouvindo a gente, o Capriotti contou histórias volta aqui lá pro começo. Do começo da entrevista, você tá no Spotify, volta lá pro começo e ouve de novo. O Capriotti tem muitas histórias bacanas que ele contou aqui.